Bom, eu teria uma questão a fazer a Sílvia sobre a conferência de hoje, e um pouco sobre essa distinção entre o pré-formismo e a epigênese, que, né, como a tua hipótese que você buscará desenvolver, foi fundamental para a transformação da concepção de história no início do século XIX, para isso que, né, como você mesmo retoma do Koselleck, a temporalização da história. Pois bem, se eu não compreendi errado, você aponta a importância de Buffon na transformação disso, não é? Quer dizer, então, só para que eu possa me situar, de fato, Buffon desempenha um papel fundamental nessa passagem de uma concepção de desenvolvimento, não é? A ideia de, então, que desenvolvimento não é apenas a realização de um ato que se realiza de uma potência que já se encontra o ato, uma semente que se transforma em planta, mas de algo que se transforma no tempo. Se eu entendi bem, é Buffon que a gente pode situar aí, porque eu pensaria, talvez, recordando um pouco de uma interpretação sobre a temporalização das ciências no século XIX, aquela de Foucault em As Palavras e as Coisas, que, ao contrário, situa exatamente Cuvier como um ponto de virada fundamental no final do século XVIII, início do século XIX, para, através da comparação anatômica, introduzir na natureza a ideia de que a própria natureza tem uma temporalidade, não é? Ao contrário do que Hegel, nessa época, por exemplo, dizia. Vamos ver sua resposta, né? Se a resposta dela for sobre outra qualquer coisa. Alors, oui, la question de Buffon, je mentionnais Buffon surtout pour l'histoire de la Terre. Ici. Bom, ela então mencionou Buffon, sobretudo em relação à questão da história da Terra, não é, do globo terrestre. Et il est très intéressant, je crois, si on va voir précisément ce qui s'est passé, parce que dans 1749, Buffon fait cette thèse que la Terre a 3 millions d'âmes, qui était pour le moment quelque chose d'incroyable, parce qu'on croyait qu'ils étaient 6 000. Bom, então, em meados do século XVIII, né, em 1749, Buffon publica essa tese na qual ele defende que a Terra tem 3 milhões de anos, e não, como até então se defendia, se afirmava, apenas 6 mil anos, o que foi, sem dúvida nenhuma, uma tese bastante chocante. Não é? Et la conséquence de cette théorie, dans ces cartes privées, on a vu qu'il savait qu'il était bien plus que 3 millions d'ans, mais la conséquence était qu'il a eu de très sérieux problèmes avec l'Église. Bom, ele teve... On est dans 1749. Nós estamos em 1749 e através das cartas privadas de Buffon, se sabe que ele acreditava que ela tinha muito mais de 3 milhões de anos, mas sabe-se que ele teve sérios problemas pela defesa dessa hipótese com a Igreja. Et presque 30 ans après, en 1780, non, 79. 78, oui, quelque chose comme ça, il publie Les époques de la nature, où il dit exactement la même chose et personne ne dit plus rien. Bom, il n'y a plus de confrontation, même l'Église s'étoie, qui n'était pas si évident. Bom, e 30 anos depois, então, ele publica exatamente uma defesa dessa hipótese nesse texto chamado As Épocas da Natureza, não é? E a recepção desse texto foi muito diferente daquele de 30 anos atrás, e mesmo a Igreja não diz nada. Quelque chose s'est passé de très important en 30 ans. Alguma coisa mudou, alguma coisa de muito importante aconteceu, então, nesses 30 anos. Alors, c'est en ce sens que je disais que Buffon est très important sous ce passage de la infinité bipolaire. Naturellement, il y a eu beaucoup d'anticipation de ces thèses. Il y a ce très beau livre de Paolo Rossi, Les Antiquités exterminées, qui fait l'histoire de tout ce passage de Leibniz on pourrait dire à cet âge ici. Mais il y a
ce que tu disais à propos de... Bom, então, ela dizia que é claro que antes de Buffon houve uma série de antecipações em relação a uma compreensão e a defesa de uma hipótese dessa natureza, não é? Há o livro do Paulo Rossi, que se chama... L'Esterminate Antiquità, las Antiguidades Exterminadas. Antiguidade Exterminada, em que o Paulo Rossi faz exatamente uma espécie de genealogia dessa abertura do tempo da história da Terra, vamos dizer assim. Stratos do Tempo, em português, obrigado, Renato, é o título do livro do Paulo Rossi. Et il n'est pas peut-être un cas que Buffon était épigéniste. Il y a une cohérence dans ce sens-là, mais je suis modestement d'accord avec Foucault dans ce sens que ce qui vient d'être introduit par Cuvier est l'idée d'une... attends, je cherche le mot. De la chance qui irrompt dans le monde historique. Non? Les catastrophes de Cuvier sont la rupture de l'idée qu'il y a toujours quelque chose qui va vers une direction voulue par Dieu. C'est la contingence radicale. E ça, c'est parti d'une idée de devenir différente. Bom, então, obviamente, ela não defende a ideia de que Buffon seja um epigenista e concorda com essa hipótese, essa tese do Foucault, da importância de Cuvier, da interpretação que Cuvier faz a esse respeito. Exatamente o que é mais importante que ela quer destacar aí é que, com isso, há a irrupção de uma compreensão do devir, de uma compreensão da história, na qual a contingência radical, na qual o acaso passa a ter um papel fundamental. Então, você falou sobre a visão, não, da história da Terra em Buffon e um pouco também em relação com o resto de iluministas europeus, também vão estabelecer uma hierarquia também em relação aos continentes e aos períodos dentro dessa cronologia da Terra, não? O continente americano seria mais novo, não? E então seria pior um pouco dentro das categorias da natureza. Então, eu queria perguntar em relação a qual seria o questionamento desde o iluminismo americano, estou pensando em Clavijero, por exemplo, em relação a ou se há um questionamento também em relação a esta teoria que se está desenvolvendo pelos iluministas europeus, que é uma teoria muito eurocêntrica, não é? Oui, j'ai compris. Ah oui, bien sûr. Seria uma segunda... je crois que c'est plutôt une contribution, parce que je ne connais pas ce débat. Peut-être vous le connaissez mieux que moi. Bom, talvez seria uma contribuição tua, Dá, porque a professora Silvia disse que não conhece muito bem esse debate a que você se refere. Mais je le trouve très intéressant par rapport ao schéma que j'ai proposé. Embora ela o ache bastante interessante em relação ao esquema que ela propôs, até ela gostaria de te ouvir a esse respeito. Mas seria para desenvolver mais. No café você pode. Não, porque também é muito interessante na palestra da professora toda a discussão também desde o ponto de vista, eu estudo história da América, não? Então é muito interessante o debate também entre a história lineal ou cíclica, porque também e está estudado um pouco por Gruzinski, há um conflito entre quando se acontece a conquista, entre a adaptação que tem que fazer o indígena mesoamericano, que tem um pensamento cíclico do tempo e da história, para assimilar a concepção lineal do tempo católica e europeia, não? Então, é muito interessante este debate. J'ai une question alors, parce que cette représentation était des Européens ou était qui disent que les Américains indigènes avaient vraiment cette conception cyclique. Il est un fait ou il est une construction théorique des Européens? Je peux faire cette question? Tu as compris ce qu'il a dit, non? Oui, tu crois que j'ai compris? Oui. Não, porque, na verdade, a professora está
pergunta um pouco, que você disse que é o Gruzinski que defende essa ideia, esse Sérgio Gruzinski que defende essa ideia de que os indígenas possuíam uma concepção cíclica do tempo e que, com a conquista da América, mesoamericanos, na verdade, possuíam uma concepção cíclica do tempo, e com a conquista tiveram que fazer uma espécie de trabalho de adaptação para compreender essa concepção linear cristã do tempo. O que a professora Silvia, então, te repergunta é se, de fato, os indígenas mesoamericanos possuíam essa concepção, ou isso é, talvez, uma espécie de construção teórica ou historiográfica do Gruzinski sobre os índios. Essa é uma boa pergunta, mas eu não sei se estou capacitado para responder. Non, parce que c'est difficile de désengager cette couche d'interprétation. Peut-être ils ont dit oui parce que c'était la représentation qui venait d'être proposée. Então, é difícil separar, né, o que de fato é a interpretação teórica do historiador, não é, dessa outra camada que seria o que supostamente seria a concepção dos indígenas mesmo. Mas é uma questão muito interessante, porque o conhecimento da cultura indígena vem através da tradução que fazem os religiosos espanhóis. Então, o que você falou exatamente, não? É uma tradução, em realidade, dessa interpretação. Obrigado, Alberto. O Renato, não? Você tinha pedido? Na verdade, Vico eu acho que acaba por aqui hoje. Tu parleras plus de Vico, não? Non, Vico je l'ai là, si. Alors, s'il y a des questions. Bom, pode falar retrospectivamente também. Boa tarde. Minha pergunta é a respeito da concepção historiográfica no século XIX. O Michelet vai ser criticado por Taine por ser demasiadamente, vamos dizer assim, literário. Como se sabe, Michelet foi um leitor e tradutor das obras de Vico. Me parece que existe uma certa tensionalidade nessa historiografia iluminista a respeito de Vico, por causa dessa interpretação cíclica de Vico. Então, é uma pergunta que vai um pouco... o que me interessa especificamente é Michelet. Como que se dá, especificamente, dentro da historiografia europeia, essa recepção de Michelet de Vico? Como que isso foi visto na historiografia europeia por ter um leitor de Vico a quem, vamos dizer assim, me parece, através da fala da senhora, foi tão criticado por essa historiografia do final do século XVIII? Não sei se... Oui, il y a une grande littérature sur l'interprétation de Vico de Michelet. Il y a aussi mon ami, comment s'appelle, Olivier Raymond, qui a écrit un livre sur Michelet et Vico. Alors, c'est un argument très, très vaste, mais ce que j'ai compris est que Michelet a eu un rôle très important dans la stabilisation d'une conception de Vico qui était celle de l'historisme jusqu'à Croce. C'est-à-dire quelque chose plutôt qui a à voir avec une interprétation plutôt du côté idéalistique. Bom, então, há conjunto muito grande de estudos e de trabalhos a respeito da recepção do trabalho de Michelet sobre Vico, dessa a que você se refere, não é? Há particularmente o texto de um colega que se chama Olivier Raymond. Que é à l'École des Hautes Études à Paris. Mas o que a professora Silvia sublinha, então, um pouco, que lhe parece que o Michelet foi, essa tradução e essa interpretação, ela foi extremamente importante para estabilizar uma certa maneira de compreender, de interpretar a obra do Vico. Então, talvez esse seja um papel fundamental que se poderia definir para Michelet nessa... L'interprétation historiciste de Vico. Na interpretação historicista de Vico. Et la chose la plus intéressante, c'est que j'ai compris, j'ai fait un petit travail sur ça à un moment donné, que Michelet, la lignée des cousins à Michelet est le véritable médiateur
de la connaissance de Vico en Allemagne. Parce qu'il n'y avait réellement des connaissances de Vico en Allemagne, même dans la philosophie contemporaine du temps, l'historicisme, que le véritable médiateur était Michelet. Michelet a appris aux Allemands Vico. Bom, então, a professora Silvia, né, eu tinha chamado a atenção, mas ela lembra que ela fez como ela diz, pequeno estudo sobre Vico, e o que ela insiste é algo que lhe pareceu surpreendente, é que foi, na verdade, Michelet o responsável por ensinar aos alemães quem era fundamentalmente Vico. Não é? Et la liaison entre Vico et Hegel est tout l'œuvre de Michelet, en origine. Alors c'est un rôle très important. Les interprétations de Vico plutôt du côté des Lumières sont postérieures, sont plus du XXe siècle, Abbagnano. C'est quelque chose de plus récent. Então a ligação entre Vico e Hegel é alguma coisa que se deve ao trabalho de Michelet. Hegel et Vico. Mais je crois que ce qui a changé est la vision des Lumières. C'est pour ça qu'on a remis en cause l'interprétation de Vico comme anti-lumière. Parce que la vision des Lumières a beaucoup changé, heureusement, é beaucoup plus complexe et vaste. E isso tem a ver exatamente com uma mudança na maneira como a gente vê o iluminismo, não é? Quer dizer, a ideia de que Vico fosse uma espécie de antimoderno, de anti-iluminista, não é? Isso, quer dizer, é o que ela está dizendo, que a interpretação sobre Vico hoje ela é muito mais ampla e mais complexa. Boa tarde, professora Silvia. Me chamo Orber. Eu queria pensar aqui uma coisa e lançar uma pergunta para a senhora. Podemos dizer que a filologia, para além de ter fomentado um método histórico, primeiramente na Alemanha, abriu também uma ruptura com as filosofias da história, sobretudo as filosofias da história teleológica ou cristãs. E o fim desse tipo de pensamento teleológico abriu espaço para uma consciência histórica. Se abriu, eu gostaria que a senhora explanasse e conceitualizasse a sua concepção de consciência histórica. A senhora menciona Hartog, menciona Koselleck, né, o espaço de experiência, o horizonte expectativo. Então, eu queria que a senhora fizesse esse trânsito e conceitualizasse essa ideia de consciência histórica, se há uma relação entre, né, o fim ou a filologia e o fim das filosofias da história, se há uma relação nisso. Tu as compris? Bon, en fait, il a dit que, pour résumer, donc, la philologie était très importante pour l'historicisme, pour l'historiographie allemande, etc. Mais il veut savoir si c'était la philologie qui, en fait, c'était responsable pour casser, briser les philosophies de l'histoire, les philosophies théologiques de l'histoire. Et en plus, il a demandé qu'est-ce que c'est ta conception des consciences historiques. Mais je l'ai projeté dans les slides maintenant où tu parlais des consciences historiques, donc je pense que la deuxième partie, ça va. Et je ne dirais pas vraiment que la philologie a brisé la philosophie de l'histoire, pour la simple raison qu'il y a dans ces périodes des figures mixtes qui sont très importantes. Bom, então ela não diria que foi a filologia que quebrou, não é, que destruiu a filosofia da história, porque nesse momento ela chama atenção para a existência de figuras mistas. Não é? En particulier, une figure très importante parce qu'il était le maître de Droysen, c'est de Böck. Qui? August Böck était le maître de Droysen, le maître de Droysen, philologue, parce que Droysen a commencé en traduisant du grec, c'était un vrai philologue. Bom, então, particularmente essa figura do August Böck, que foi um dos mestres em filologia do Droysen, né? Et Böck, par exemple, est il y a une sorte de double morale. Il sait comment on fait la philologie. Então, é uma espécie de dupla moral, porque Böck sabe como se faz a filologia. Mais il a aussi une philosophie de l'histoire.
Mas ele possui também uma filosofia da história, não é? Qui n'est pas si cachée et qui n'est pas si avancée, je voudrais dire. Que não é assim tão escondida, mas também não é tão avançada, digamos assim, não é? Je crois qu'il y a une rupture successive et que ce sont vraiment ces historiens qui se déclarent historiens et non plus philologues, comme Ranke et Droysen, qui ont fait un passage ultérieur. Então há uma, digamos assim, uma ruptura sucessiva, não é? E ela acredita que os responsáveis por isso foram esses que se autodenominam historiadores, não é, em relação aos filósofos da história, particularmente Ranke e Droysen, né? Acho que esse é o tema de amanhã. C'est ce qu'il a dit, parce qu'il pensait surtout à Hegel, qui a une philosophie théologique et qui va, disons, aboutir à l'idée d'État moderne, etc. On est d'accord. Bom, então, eu acho que nós encerramos as questões por hoje. Circulou, eu acho, graças ao nosso querido Augustus, aqui a lista de presença, que eu negligentemente esqueci de trazer. E quem não assinou, ela deve estar em algum lugar aqui, está ali em cima, basta assinar depois, então. Nós voltamos amanhã, então, às 14h30, não é? Nós voltamos amanhã às 14h30. Hoje a conferência, como vocês viram e a professora Silvia disse, ela foi mais preparatória e introdutória para as duas conferências de amanhã. A conferência de amanhã ela será um pouco mais longa do que a conferência de hoje, porque ela vai exatamente tentar dar conta dessas questões que a conferência de hoje, como vocês viram, não é, sugeriu, introduziu e abriu. Então, ela será um pouco mais longa, não é? Então, todos nós viremos com um pouquinho mais de café aqui. Mas na quinta-feira vai ser um pouco mais curto, então amanhã, digamos assim, vai ser o dia da nossa da resolução de boa parte dos problemas que a professora Silvia trouxe hoje aqui para nós. Então, eu agradeço a professora Silvia mais uma vez pela sua presença aqui conosco, a presença de vocês, e espero poder vê-los todos aqui amanhã. Obrigado, gente.